Olá, olá, 12 de abril de 2021, confira as principais notícias desta segunda-feira. Lançada a campanha de vacinação contra a gripe. Veja também como foi o primeiro domingo de imunização contra o novo coronavírus na capital. Sampaio classifica e pega o Ceará pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão, começo de mais uma semana também. É hora de se encher de esperança. Hoje é segunda, vamos lá, a vida que segue. Que bom saber que você está com a gente em todo o estado acompanhando a nossa programação, hein? Você aí na capital, você no interior do estado também, você nas plataformas digitais acompanhando a nossa programação. Nosso muito obrigado. No final de semana, o município maranhense fez aniversário de fundação, foi Parnarama. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você uma reportagem especial sobre essa gente que mantém a sua tradição, claro, do passado, mas com os olhos no futuro. E a gente vai conhecer um pouco mais dos personagens dessa cidade daqui a pouco, das pessoas, né, fundadores, inclusive, aí do município. Daqui a pouquinho eles estão nos acompanhando pelas plataformas digitais. Daqui a pouquinho tem a reportagem completa aqui no nosso Bom Dia para você, tá bom? Olha, agora aqui na capital, domingo também é dia de vacinação, hein? A nossa equipe foi acompanhar de perto os trabalhos e a alegria de quem agora se enche de esperança na luta contra a pandemia. Foi um momento tão emocionante que só deu para definir em poucas palavras. Estou feliz, viu? Está muito perigoso e a gente... É uma bênção, né? Está emocionado? Muito. Na família de Wanda, alguns morreram vítimas da Covid-19. Meu de São Paulo já partiram, né? Tem umas tias, tem outras pessoas muito ruins. O domingo de vacinação na capital, São Luís, foi tranquilo. Em todo o final de semana, foi intensificado o atendimento de idosos na faixa etária de 65 anos. Eu já queria que acontecesse, porque eu tenho muito metério cheio de cara, que eu sou operada do coração, 3 pontos de safena. Então foi a melhor coisa que Deus me deu nesse momento. Muito especial, né? A gente esperava tanto por esse dia, né? Graças a Deus que chegou. E que chegue para todos, né? Quem faz parte do grupo prioritário tem agora mais um ponto para buscar a vacinação. O novo espaço de vacinação, montado no Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão, também funcionou no domingo. Para quem faz parte do grupo de imunização, é preciso estar atento a alguns pontos. Trazer documento com foto e comprovante de residência. Os 4 pontos de imunização funcionam das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Na segunda-feira, a vacinação para idosos já recebe um novo grupo. Vai ser a vez de vacinar quem tem 64 anos. No período da manhã, quem nasceu de janeiro a março. No período da tarde, quem nasceu de abril a junho. Na terça-feira, ainda quem tem 64, mas no período da manhã, quem nasceu de julho a setembro. E no período da tarde, quem nasceu de outubro a dezembro. E na quarta e na quinta-feira, será a vez de quem tem 63 anos, que também vai seguir o mesmo cronograma por mês de nascimento. Portanto, 64 anos, você cadastrado aí no site da Prefeitura, hoje é dia de vacinação, hein? Hoje e amanhã para quem tem 64 anos. Quem tem 63 vai vacinar na quarta e na quinta-feira, portanto, esse é o calendário desse começo de semana aqui na capital. São 7 horas mais 3 minutos e a gente vai agora ao vivo com o Eduardo Bueno atualizar os números da Covid-19 aqui do Maranhão. Que bom que as vacinas estão chegando. Bueno, na semana passada, mais de 100 mil doses chegando, as pessoas vacinando. E agora com mais um dia, o domingo também, né? Bom dia para você. Pois é, Adalberto, um ótimo dia para você, um ótimo dia a todos. Só para complementar mais uma informação, Adalberto, o drive-thru que funciona lá no shopping aqui na Estrada de Ribamar já está vacinando para quem vive em São José de Ribamar e Passo do Lumiar, pessoas com 62 anos. Então, de 62 anos para frente também pode ir lá se vacinar. Mas vamos falar dos números, começando aí pelos números da esperança, se é assim que a gente pode dizer, né? O número de vacinados aqui no estado. São 724.662 doses aplicadas até agora, isso entre a primeira e a segunda dose das 2 vacinas disponibilizadas, a Coronavac ou a vacina da AstraZeneca. Em São Luís, são 148.075 doses aplicadas. Esses números foram divulgados, então, pela Secretaria Municipal de Saúde de São Luís e também pela Secretaria de Estado da Saúde. Agora vamos aos dados da pandemia. Nesse momento, são 249.433 pessoas confirmadas aí com a Covid-19.
O número de pacientes ativos é 17.285, esse número também chama bastante atenção. São pessoas que estão nesse momento apresentando sintomas e recebendo tratamento, seja em unidades de terapia intensiva, leitos de enfermaria ou também fazendo isolamento domiciliar. Novos casos, 141 na capital, 71 em Imperatriz e 742 nas demais regiões do estado. O número de mortes, infelizmente, é 6.557. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo Bueno. Amanhã aqui no Bom Dia a gente tem a previsão de receber o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, que vai atualizar para a gente aí as principais informações em relação, inclusive, à ampliação de leitos, enfim, tudo que está sendo feito para combater a pandemia nesse momento. Por falar em leitos, a gente acompanha aqui na tela agora a ocupação de leitos de UTI na capital e também no interior, na rede estadual de saúde. Os números são esses aqui, ó. Total de leitos 271, ocupados 249, o total de leitos livres agora é de 22, 91,88% é a taxa de ocupação. Esses números variam dia após dia, a gente vai acompanhando e trazendo os detalhes para você. Agora, um outro número que a gente tem aqui na tela, uma outra cartela que a gente preparou para você, é essa aqui, ó, com o total de leitos, da ocupação de leitos em Imperatriz, que é a segunda maior cidade do estado. 72 os leitos, ocupados 59, sobrando, portanto, leitos livres 13, 81,94% é o número que a gente tem aí de ocupação em Imperatriz, portanto, essa taxa na segunda maior cidade do estado, tá bom? Você ligaram com a gente em todo o Maranhão, ligaram com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. A gente tem essa cartela com os leitos nas demais regiões, para mostrar ainda. Vamos tentar mostrar essa cartela com os leitos nas demais regiões para você, para a gente fechar esses números. Aí, ó, ocupação de leitos nas regiões, 243, leitos ocupados 157, com um total de 86 leitos livres, a ocupação de 64,61, esse é o número do estado, tá bom? Da ocupação nas demais regiões que você acompanha aqui na tela da sua TV Difusora. Olha, na capital, a campanha de imunização com o vírus influenza foi lançada no sábado. A campanha vai até o dia 9 de julho e está dividida em 3 fases. Vamos ver a reportagem. Valéria está grávida do primeiro filho. Se proteger contra a gripe já é um ato de amor com quem está por vir. Proteger meu bebê para que eu não venha contrair uma gripe e pensar que é a Covid. Ela foi uma das primeiras a se imunizarem contra a gripe H1N1 no lançamento da campanha. Podem ser vacinadas crianças de 6 meses a menos de 6 anos, gestantes, puérperas, indígenas e trabalhadores da saúde. Essa vacinação contra H1N1 ela é fundamental. Do ano passado, o Maranhão ficou entre os estados que mais vacinaram do país. A nossa meta para esse ano é vacinar pelo menos 2 milhões de pessoas. A vacinação ela vai se dividir em 3 fases, mas durante 15 semanas. Isso quer dizer que durante mais de 4 meses a gente vai ter aí vacina chegando. Não precisa todo mundo se agoniar para vacinar no primeiro dia. A gente tem vacinação já a partir de hoje. A campanha segue até o dia 9 de julho e devem ser imunizadas quase 2.400.000 pessoas. Dividida em 3 fases, a imunização deve alcançar 90% dos grupos prioritários. O início da campanha tende-se agora, na segunda-feira, dia 12 de abril, e vai até o dia 9 de julho. Então, a gente tem essa divisão, serão contemplados todos os grupos prioritários em etapas. As imunizações ocorrem das 8 às 17 horas em 61 pontos de São Luís. Hoje, os 217 municípios do estado já estão com as suas vacinas já disponíveis nas salas de vacina. Então, essas estratégicas dos pontos de vacinação, a pessoa que é contemplada nos grupos prioritários e nós somente iniciamos com a primeira etapa, ele deve se dirigir segundo as orientações do próprio município. São 7 horas e mais 9 minutos, 7 e 9, você ligado aqui na TV Difusora, ligado no Bom Dia Maranhão. Nós vamos agora à região Tocantina, quem traz os destaques do dia é Geisel Nascimento, que está comigo aqui e começa falando, claro, sobre vacinação. Afinal de contas, está todo mundo esperando a hora de vacinar, não é isso, Geisel? Bom dia. É isso mesmo, Adalberto. Bom dia para você, bom dia a todos. Eu começo destacando que a vacinação contra a influenza vai começar. E a primeira etapa da vacinação contra a influenza começa a partir desta segunda-feira, 12 de abril, nas unidades básicas de saúde de cada município. Aqui em Imperatriz não será diferente. As pessoas devem ficar atentas aos grupos prioritários e procurar a unidade mais próxima da sua casa. Então, aqui em Imperatriz, a Secretaria Municipal de Saúde vai divulgar este cronograma.
E a partir desta segunda-feira, dia 12, todos os 55 restaurantes populares estaduais do Maranhão irão vender jantar no valor de R$1 para a população. A medida faz parte do programa Comida na Mesa, lembrando que o almoço permanece no valor de R$3. Os restaurantes populares são coordenados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, SEDES, e devido à pandemia do novo coronavírus, as refeições são oferecidas em embalagens descartáveis para consumo fora dos refeitórios. Os horários de funcionamento são almoço das 11 horas da manhã até as 2 horas da tarde, jantar das 4h30 até as 7 horas da noite. E nesta segunda-feira, também dia 12, é a vez dos idosos com 17 anos ou mais. A campanha segue também com a aplicação da segunda dose para os idosos e profissionais de saúde vacinados com Coronavac. Então, verifique a sua carteira de vacinação e não perca o prazo, que é de 14 a 28 dias após a primeira dose. Teremos 2 opções de locais, drive-thru na Universidade Selma e na Faculdade FERT. Também procure também o espaço, o local mais próximo para você e complete a sua imunização. A gente faz esse alerta. Não se esqueça, leve o RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Tá bom? E na ronda policial Adalberto, um corpo foi encontrado às margens da Estrada do Arroz. A vítima é um trabalhador do lixão por nome Cláudio. Possivelmente, de acordo com as informações de testemunhas, ele estava consumindo bebida alcoólica e caiu na água. A Polícia Militar foi acionada ao local e peritos do ML também estiveram no local para os primeiros procedimentos. Só após o exame detalhado do ML será possível dizer realmente a causa da morte. Esses foram o destaque de hoje, desta segunda-feira, da nossa participação. Desejando uma ótima semana para todos que acompanham a nossa programação e para você, Adalberto Melo, aí da capital, e para a nossa equipe. Boa semana para todos aí, Imperatriz também. Você teve informações direto da região Tocantina com Geisel Nascimento. Um abraço a você que acompanha a gente em toda a região Tocantina. A audiência é enorme da Difusora e a gente só agradece, viu? São 7 horas e 12 minutos. Você vai lá nas nossas plataformas digitais, aproveita, cria uma sala de vídeo lá no Facebook, compartilha com os amigos. Estamos nas plataformas digitais também com a transmissão ao vivo aqui do nosso Bom Dia. É hora de conferir o nosso Giro de Notícias. O Ministério da Educação anunciou que voltará a calcular as notas de corte do Sistema de Seleção Unificada SISU, como fazia antes de 2020. Com essa decisão, a nota do candidato parcialmente classificado no curso de sua primeira opção de inscrição não será mais computada para efeito de cálculo da nota de corte do curso de sua segunda opção. As notas de corte considerado o modelo antigo serão divulgadas na madrugada de terça-feira e na quarta-feira. As inscrições poderão ser feitas até 23 horas e 59 minutos no horário de Brasília do dia 14. Podem ser realizadas até hoje as inscrições para o auxílio emergencial para empresas e trabalhadores do setor de turismo do Maranhão. O formulário deve ser preenchido até as 23 horas e 59 minutos no site da Secretaria de Estado de Turismo. O auxílio varia entre R$ 600 a R$ 1.000. Serão beneficiados guias de turismo, empresas e profissionais de transporte coletivo que atuam com fretamento e turismo de passageiros no estado. O trabalhador que teve a nova rodada do auxílio emergencial negada tem até hoje para contestar a decisão. A informação é do Ministério da Cidadania. Os pedidos devem ser feitos no portal de consultas da Dataprev, que fornece a relação de quem teve o benefício liberado em 2021. Só pode pedir a reativação do benefício quem recebeu o auxílio emergencial de R$ 600 ou a extensão de R$ 300 em dezembro do ano passado. O prazo para novos pedidos de benefícios acabou dia 3 de julho do ano passado e não foi reaberto para nova rodada. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as novas regras de trânsito que começam a vigorar a partir de hoje, hein? E mais, Silva Alves vem aí, faz um balanço das principais ocorrências do fim de semana. Entre eles, vamos falar sobre vários assuntos aqui no final de semana e vai fazer um balanço dos principais assuntos, as principais ocorrências desse fim de semana em São Luís e no interior do estado também. Vamos para o intervalo? A gente volta já. São 7 horas e 17 minutos, 7h17, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Começam a vigorar hoje mudanças na nova lei de trânsito. Entre elas estão o aumento da validade do limite de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Veja na reportagem. Entre as mudanças que passam a valer, destaque para o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, que agora levará em consideração a faixa etária dos condutores. Pessoas de até 50 anos, a carteira vai valer até 10 anos. Pessoas de 50 a 70 anos passará a valer até 5 anos. E pessoas acima de 70 anos passará a valer até 3 anos, que é a validade da carteira de habilitação.
Mas até o momento, os responsáveis por autoescolas ainda não foram comunicados se os condutores que já estão em formação, ou seja, com o processo da primeira CNH já em andamento, terão a garantia da validade ampliada. Próximos futuros candidatos que se entrarem dentro do centro de formação de condutor e forem fazer o seu processo de habilitação, pode ser na categoria A ou B, que esses sim, com certeza, tenham esse direito garantido dos 10 anos de habilitação, desde que esteja nessa faixa etária de 18 a 50 anos. Também ocorreram mudanças importantes no caso de condutores que cometerem infrações consideradas gravíssimas. Situações que podem determinar, inclusive, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. As pessoas que cometer infrações gravíssimas, elas vão ter que realmente... elas não podem substituir isso como um serviço comunitário e serão obrigatoriamente ter que cumprir a determinação da Justiça. Em contrapartida, de acordo com o que já foi anunciado, será criado o Registro Nacional Positivo de Condutores, com o intuito de conceder benefícios a motoristas com conduta exemplar no trânsito. Pessoas vão ter um banco de dados positivo, onde realmente toda a sociedade vai ter acesso e esses bons condutores com certeza serão bem vistos junto às autoridades de trânsito. Olha, para falar em trânsito, o governo do Maranhão, por meio da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, liberou o trânsito de veículos no prolongamento da Avenida Litorânea. Quem está lá agora é o Eduardo Ericeira e traz informações ao vivo para nós. Eduardo, boa notícia, hein? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente se encontra neste exato momento, justamente aqui no prolongamento da Avenida Litorânea. Inclusive já tinha tráfego de veículos, mas a partir de hoje liberado oficialmente aí pela Agência Estadual, como você disse, de Mobilidade Urbana. O trânsito está bem tranquilo, aqui alguns carros só passando, pouca movimentação neste início de semana, nesta segunda-feira com a liberação do trânsito. A partir de agora, como você disse, Adalberto, uma notícia muito boa, os motoristas já têm acesso ao bairro do Olho d'Água e Araçagi, pouco mais distantes aqui da região central de São Luís. Foi decidido, inclusive, com uma reunião entre membros do governo do estado, com a equipe técnica da MOB, foi possível avaliar e liberar o trânsito nesta área. Essa ação que traz aí uma melhoria considerável, né, para a mobilidade urbana, principalmente para os moradores dessa área, como eu disse, Araçagi e Olho d'Água. Só para explicar para as pessoas, no sentido Araçagi Centro, liberado 100% do trânsito nas avenidas São Carlos e também na Avenida Litorânea, nessa nova extensão. No sentido Litorânea Araçagi, liberado o novo prolongamento até a Avenida Rio Claro. Nas próximas semanas, segundo a MOB, o trecho que compreende a Avenida Rio Claro até a Avenida São Carlos deve ser liberado. Esse trecho possui aí alguns pontos interditados para uma obra de saneamento básico que está acontecendo. Então, portanto, daqui a alguns dias, segundo informou a MOB, deve acontecer a liberação total aqui do prolongamento e também dessas avenidas São Carlos e São Jerônimo, que ficam próximas também aqui à Avenida Litorânea, que dão acesso, como eu disse, a bairros como Olho d'Água, Araçagi. É uma obra importante de mobilidade urbana nesse cartão postal da cidade e também para a Grande Ilha, já que é um trecho aqui que vai acabar sendo de grande circulação, tanto aqui para moradores da capital, quanto para municípios um pouco mais distantes aqui na Grande Ilha, como São José de Ribamar e Paços do Lumiar. A gente volta com você, Adalberto Melo, desejando uma ótima semana a todos. Eduardo Ericeira, muita gente aproveitando para fazer atividade física nessa manhã na orla marítima da capital e o trânsito liberado já em um dos sentidos, como disse o Eduardo, já praticamente todo liberado, falta um trecho apenas, mas o trânsito liberado. A galera aí andando de bicicleta, fazendo sua caminhada, sua corridinha de manhã, tá certíssimo, né? Tem que se mexer, saúde em primeiro lugar. São 7 horas e mais 21 minutos, 7h21. Agora a gente fala de segurança aqui no Bom Dia com Silvan Alves. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Olha, mais um motorista de aplicativo foi assaltado, estava sendo mantido como refém, já está virando rotina, hein, Silvan? Muitos casos e agora, infelizmente, agora aqui nessa região, o segundo motorista, aqui nessa região aqui central da cidade, mais precisamente ali no Diamante, esse carro dele aí, ele não foi colocado na mala, mas ele foi obrigado aí com os assaltantes aí no interior desse carro e eles cometeram inúmeros assaltos. Haviam várias vítimas, várias pessoas que foram assaltadas por esses indivíduos aí, as pessoas
depois compareceram até a delegacia e fizeram o reconhecimento do carro, fizeram o reconhecimento do veículo. O motorista prestou ocorrência, fez o boletim de ocorrência, conforme já disse, é o segundo motorista de aplicativo que é tomado como refém aqui nessa região, aqui na região central da cidade. Ninguém foi preso, né? Apesar da quantidade de vítimas e apesar de terem rodado bastante com esse motorista aí como refém. Obrigado, viu, Silvan? Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Adalberto. Boa semana a todos. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2, cedinho às 6 da manhã aqui na Difusora. Vem comigo, são 7 horas e mais 24 minutos, 7h24, e você ligado aqui no Bom Dia. Olha, o município maranhense que fica às margens do rio Parnaíba acaba de completar, nesse fim de semana, mais um ano de fundação. O nome em Tupi-Guarani traduz a grandeza de uma terra e de seu povo, que até hoje mantém suas raízes no passado, com os olhos no futuro. Nós estamos na comunidade Brejo de São Félix, que fica a cerca de 62 quilômetros do centro de Parnarama. Aqui é considerado o berço da cultura do município. O quilombo carrega a identidade cultural e preserva a história do povo parnaramense. O festejo de São Benedito, a árvore centenária, marca um tempo, antes mesmo de surgir a atual sede do município. Os negros do Brejo, como eram conhecidos, já ecoavam ali seus tambores e fincavam suas raízes. Começa daqui a história, porque levaram tudo para lá. Então o Brejo foi quem criou Parnarama. Porque levaram cartório, levaram a delegacia, algumas coisas que tinha aqui foi levado para lá. Então o Brejo ficou sendo. Não passou a ser cidade porque era terra de dono. Era terra de dono, era terra privada. Aí ficou o nome Vila Brejo São Félix e Parnarama, cidade. Às margens do rio Parnaíba nasceu a Cidade do Sol, com um projeto arquitetônico em forma de leque, um estilo único Brasil afora. Para provar que Parnarama é uma cidade nova, que era mais nova do que as outras que já existiam, então o senhor Lauro Barbosa fez questão de colocar as principais ruas do centro da cidade com nomes de outras cidades já existentes no Maranhão. O nome é em Tupi-Guarani. Parnarama significa terra do grande rio, e era por estas águas que navegava toda a produção da região. Foi esta necessidade que motivou o povoamento, história que Lauro Barbosa, um dos fundadores, ajudou a construir. Ele quis trazer a sede de Matões, que ele era prefeito de Matões na época. E ele quis trazer a sede para a beira do rio, para facilitar o meio de transporte. E o Matões não aceitou. O povo de Matões foi ao governador da época e não aceitaram a transferência da sede de Matões. Então o governador mandou chamar ele lá em São Luís, ele foi, e lá o governador mandou que ele fundasse uma cidade, aqui no lugar que ele queria, de onde ele estava preparando a nova sede de Matões. Mandou que ele escolhesse o nome da cidade, que ele, governador, ajudaria ele a fundar essa cidade. Pessoas de todos os cantos, seguindo os jesuítas, resolveram desbravar territórios no sertão maranhense. Eles partiram de Aldeias Altas e vieram para cá. Um dos nomes que atuou muito nessa situação foi José Torres de Assunção. Ele fez a povoação exatamente onde estamos. As pessoas daqui ainda podem, até hoje, contemplar a primeira casa e comércio da região. Zé Torres era dono dali, da Terra Nova, que o nome chamava Vage. Aí ele comprou na mão daqui do Baixo do Muro, aquela tira de terra, aí ele mudou o nome, de aqui não é mais Vage, aqui é Terra Nova. Ele doava para as pessoas que não podia comprar terra, ele ficava dando para as pessoas que não tinha, que podia fazer casa, ele doava para as pessoas fazer casa. Né? Onde mesmo asa branca bateu asa no sertão. Então se eu disse, adeus Rosinha, guardar contigo
meu coração. Parnarama tem um povo maravilhoso. Parnarama é um berço de cultura. Nós temos muitos poetas, muitos artistas, temos muitas fontes naturais, como, por exemplo, aqui o Rio Parnaíba. Nós temos uma história muito bonita em termos de vultos históricos daqui. Grandes homens daqui já chegaram às esferas governamentais. Lá no começo, a agricultura era de subsistência. Quando ele trabalhava de roça era bom. Era uma vida cangaceira, a vida da roça é cangaceira, mas ela é uma vida boa. É uma vida que você plantou o feijão, plantou o arroz, plantou o milho, plantou a mandioca, plantou a abóbora, plantou o girimum, plantou a melancia, tinha tudo dentro da roça. Atualmente, a economia cresce. A produção de soja já é realidade. Localizada na mesorregião do leste maranhense, micro-região de Caxias, Parnarama está a 487 quilômetros da capital. São quase 35 mil habitantes. Da emancipação, em 10 de abril de 1949 para cá, crescimento é a palavra principal. Parnarama está completando 72 anos de emancipação política. É uma cidade que foi projetada pelo nosso fundador, Álvaro Barbosa. É uma cidade hospitaleira, como você tem visto, e eu fico muito feliz de poder estar à frente desse município já no 6º mandato. Só tenho a agradecer a Deus e ao povo de Parnarama, que tem reconhecido o nosso trabalho. Como você vê uma obra aqui, qualquer lugar que você vê uma obra, dificilmente não foi o que fiz, porque também estou no 6º mandato, e isso é trabalho, é amor à nossa terra, e vamos continuar. Parnarama cada vez está em destaque, Parnarama cada vez mais vem construindo uma história, um futuro de qualidade para a sua gente, para o seu povo, e formando uma nação cada vez mais feliz, uma nação cada vez mais emancipada. Parnarama do Maranhão, cidade das palmeiras. Nasce no coração de cada um o desejo de continuar a manter a tradição, de geração em geração. Nossa cultura e nossa dança do boi de quilombо não pode acabar, né? Isso tem que ser passado por gerações e gerações. Cantando samba pra ninguém me conhecer. Eu estava no alto da batucada, parará. Povo simples e hospitaleiro em um lugar que nasceu de uma luta política, econômica e social. Quero parabenizar o povo dessa cidade, a minha cidade, por mais um ano de emancipação política. Muito obrigado a Deus e muito obrigado ao povo da minha terra. Com muita alegria, com um espírito de gratidão a Deus, que celebramos os 72 anos de emancipação política dessa linda cidade que é Parnarama. Parabéns, Parnarama, pelos seus 72 anos. Parnarama, a cidade das palmeiras, salve, ó Parnarama, a Virgem do sertão, meu povo te quer bem, com tanta ambição, Deus hão de levar teu nome para os anais. Bonito, né? Emocionante. Parabéns aí a todos de Parnarama que acompanham inclusive a nossa programação nesse momento pelas plataformas digitais. Nosso muito obrigado àqueles que inclusive participaram dessa reportagem especial. Parabéns aí a Andressa, toda a equipe aí, você viu os créditos aí, toda a equipe que participou dessa reportagem, tá bom? Um abraço para todo mundo. São 7 horas e mais 3 minutos e parabéns ao município aí, né, por mais um aniversário de emancipação. Você ligado com a gente no Bom Dia, a pergunta que eu faço agora é, será que vai chover? Vamos dar uma olhadinha? Imperatriz hoje predomina muitas nuvens, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, mínima de 23 e máxima de 35, olha só, imagem do centro de Imperatriz, algumas nuvens de chuva aí no céu, né? O sol já deu as caras, mas algumas nuvens de chuva você vê, tempo meio nublado em Imperatriz. Capital maranhense hoje o predomínio é de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, inclusive que poderão ser acompanhadas de trovoada, hein? Mínima de 25 graus, 25 de mínima e 31 de máxima, é muita coisa, né? Olha aí, ó, imagem que você tem belíssima aí de uns cartões postais da cidade, a nossa Avenida Litorânea, prolongamento inclusive aí da Litorânea, esse trecho que a nossa equipe mostra ao vivo para você. E a Ceilândia, hein? Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite, o tempo fica
aberto, à noite tempo aberto, portanto, mínima de 24, 25 já é quente, né? 33 de máxima, olha aí, ó, imagens ao vivo. Você tem o sol já aparecendo em meio às nuvens aí em Açailândia, a região toda recebendo o nosso abraço, audiência lá em cima do nosso Bom Dia, audiência que só cresce a cada dia, a gente aqui fica muito grato, nosso muito obrigado mesmo. Hoje a gente vai trazer mais 3 cidades para vocês, Zedoca, Balsas e Caxias. Em Zedoca, o predomínio de muitas nuvens, pancadas e espaços de chuva a qualquer momento, hein? Poderão ser acompanhadas também de trovoadas. A mínima 23, a máxima é de 33 graus. Em Balsas, região sul, o predomínio é de tempo nublado, sem chuva, a mínima é de 22 e a máxima é de 34 graus. Caxias, região dos Cocais. Caxias, o predomínio hoje é de muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada a qualquer momento. Mínima de 25, máxima de 35 graus. Agora vamos para o intervalo. Na volta nós vamos falar sobre a classificação do Sampaio para as semifinais da Copa do Nordeste. Vamos falar de futebol daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui no nosso Bom Dia. E John Coutrinho aí com os bastidores da política, vai falar inclusive sobre a CPI aí relacionada à saúde, que pode investigar prefeitos e governadores. Já, depois do intervalo, a gente volta em instantes. São 7 horas e 38 minutos, 7h38, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de segunda-feira. Vamos a Caxias agora, região dos Cocais, com a Raquel Souza. A Raquel está comigo aqui ao vivo. Bom dia, Raquel. Bom dia a você, Adalberto. Bom dia a todos. Olha só, a Polícia Rodoviária Federal de Caxias apreendeu 2 caminhões que carregavam madeira ilegal na BR-316. Segundo a PRF, uma equipe da corporação realizava um serviço de ronda de rotina quando avistou 2 caminhões trafegando em sentido contrário, com características, de estarem transportando madeira. Foi daí então que os agentes abordaram os veículos e o condutor do primeiro caminhão informou aos policiais que se tratava de lenha. Foi então solicitada a documentação pessoal do veículo e da carga, mas estes não foram apresentados. Inclusive, Adalberto, o motorista não tinha sequer a carteira nacional de habilitação. O motorista disse ainda que vinha do povoado Cupim, zona rural de Caxias, e que esperaria seu patrão chegar. E este, quando chegou ao local, relatou que comprou a madeira, teria comprado a madeira de um senhor que desmatou a área e que trocaria por tijolos em uma cerâmica na cidade de Timon, que é vizinha a Caxias. O valor aproximado da carga era de R$ 800. Os 2 veículos, então, foram escoltados até a unidade operacional da PRF de Caxias, onde foi feita uma ocorrência sobre o fato e os envolvidos vão responder pela infração. E essa é uma infração, inclusive, comum aqui na BR-316, área de Caxias. E vamos falar agora sobre os casos confirmados de Covid-19. Até agora já somam mais de 8.935 casos, quase 9 mil casos, Isso bem assustador. Em relação às internações, são 93 internações, e o número de mortes no final de semana aumentou para 9, totalizando, aumentou 9 casos, totalizando 249 mortes. Em relação às doses de vacina recebidas, até agora foram 34.282 doses. Em relação às aplicadas, elas somam mais de 23 mil doses. Adalberto. Obrigado, Raquel, pelas informações. Falamos direto de Caxias, trazendo informações para você aqui no nosso Bom Dia. São 7 horas e mais 40 minutos, 7h40. Vamos agora falar de política. Bom dia, John Coutrinho. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, vamos falar de política e a gente começa falando sobre aquilo que a gente falava ainda há pouco de destaque no intervalo, A CPI da Covid pode investigar prefeitos e governadores? Isso, Adalberto. Ontem a gente acompanhou a divulgação de uma conversa, um áudio entre o senador Jorge Cajuru e o presidente Jair Bolsonaro. Diante dessa divulgação desse áudio, dessa conversa que foi gravada, na verdade, o senador Cajuru conversava com o presidente por telefone, E aí, nessa conversa, o presidente cobrava o senador Jorge Cajuru para que pudesse também aumentar, ampliar o foco dessa investigação relacionada à CPI da Covid, que a princípio a CPI da Covid é para investigar ações ou omissões do governo federal em relação ao colapso da pandemia no país. E nessa conversa, o presidente diz que deveria investigar também governadores, prefeitos, e até pediu impeachment de ministros do STF.
E, na verdade, Adalberto, o Jorge Cajuru, importante destacar o seguinte, ele é um que subscreve a CPI ao lado do senador, né, Alexandre Vieira. E, no começo, o Cajuru disse que o importante era que a CPI acontecesse apenas com, né, o governo federal, que era 90 dias, era muito pouco tempo para colocar governadores e prefeitos, poderia aí, né, tirar o foco da CPI. Depois ele acabou mudando de ideia, porque houve uma pressão nas redes sociais da militância mais ligada ao presidente, né? Acabou criticando o Jorge Cajuru bastante, e ele ligou no sentido de se eximir disso, de, não tenho culpa, né? Já pedi para colocar prefeitos, já pedi para colocar governadores, ou seja, tentando aí limpar, né, a barra dele com a turma ligada ao presidente Jair Bolsonaro, com os aliados e militantes. E, diante disso, acabou gerando uma repercussão muito negativa essa conversa que foi divulgada ontem. Por quê? Porque deu a entender, Adalberto, que o presidente estava querendo mandar na CPI, né? Ou seja, que o presidente estava ali tentando manobrar, tentando colocar aí, tirar o foco da CPI, quando ele pressiona, né? Diz que tem que colocar ministros, ou seja, o que acaba exasperando a relação entre os poderes. Importante destacar o seguinte, é óbvio, é importante, que tem que se investigar governadores e prefeitos. Isso aí sem dúvida, Adalberto. Até porque, quando o governo federal fala, né, o presidente, enviei X milhões para A responsabilidade é dividida, é compartilhada. Dividida, né? Exatamente. Eu enviei milhões para o estado A, para o estado B. Onde foi parar esse dinheiro? Ele sempre pergunta isso, né? E até é importante para tirar a história limpa agora, que se investigue governadores e se investigue também prefeitos. Tem que investigar todo mundo. Todo mundo. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Né? Então, é necessário sim que se investigue os governadores e os prefeitos, até para colocar, né, e deixar bem claro como foi aplicado esses recursos. Já que o presidente, muitas das vezes, e vice-versa, né, prefeitos colocam a culpa nos governadores, aí há aquela briga toda. O jogo do empurra, né? Exatamente. Aí a culpa é do governo federal. A gente vai saber, portanto, agora, na CPI, colocando governadores e prefeitos, realmente quem tem culpa no que diz respeito a esse colapso, essa pandemia que estamos vivendo. É óbvio que não dessa forma, não concordo da forma que está sendo colocado, né? O presidente que tem que pressionar, ligar para o senador para colocar governador e prefeito, não. Ainda bem que o senador Alexandre fez um aditamento, né? Protocolou um aditamento para incluir governadores e prefeitos. É claro que ele não recebeu pressão de ninguém, né? Ninguém ligou para ele. Ele achou que era necessário, importante também, investigar os governadores e prefeitos no que tange. Na Câmara Federal também, Adalberto, há essa possibilidade, né? A oposição está estudando também instalar uma CPI na Câmara, só que são necessários 171 assinaturas. Por enquanto, apenas 120 deputados de oposição aí para assinar esse requerimento. Tá certo. Então, vamos aguardar essa semana. A leitura da CPI da Covid no Senado deve acontecer amanhã. John, o governador Flávio Dino acredita em candidatura do centro e da esquerda no segundo turno? Ele torce por isso, Adalberto. Ele entende que há uma grande chance do presidente Jair Bolsonaro, né, não ser reeleito, né? Porque ele fez um apanhado aí de vários, do Lula que foi reeleito, da Dilma que foi reeleita, não é? E ele disse que há uma grande chance de Bolsonaro não ser reeleito, né? E ele entende até que a possibilidade, torce para que haja a possibilidade da esquerda concorrer. Seria a primeira vez na história que Exatamente, isso aconteceria, né? Primeira vez que aconteceria com um candidato mais de centro, não é? Seria essa possibilidade. Ele acha que a esquerda está no segundo turno, desde várias eleições, não é? Sucessivas, a esquerda sempre está no segundo turno, mas ele avalia que haveria a possibilidade de uma candidatura mais ao centro concorrer com a esquerda. Eu acho pouco provável, Adalberto. Eu acho que, eu entendo, aliás, avalio que, na verdade, hoje, se as eleições fossem hoje, quem estaria no segundo turno era o presidente Jair Bolsonaro com um candidato da esquerda. Até porque nós não temos hoje um candidato de centro definido, não é? Um candidato aí que acabe capitaneando esses votos de quem não vota nem na esquerda, nem na direita, nem no Bolsonaro e nem no Lula. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã também. John Coutrin conosco aqui, nosso comentarista de política aqui do Bom Dia. Vamos em frente com o Bom Dia Maranhão. Um abraço aos amigos que nos acompanham em Santa Inês, em Açailândia, em Codó, da Baixada Maranhense, em Santa Helena, que acompanham também em São Bento a nossa programação. São 7h46. Olha, menos de 1% dos trabalhadores formais no estado já relataram algum acidente de trabalho. Mas esse dado pode ser bem maior por conta aí da subnotificação de casos.
Oficialmente, a Superintendência Regional do Trabalho registrou 2.868 acidentes de trabalho no Maranhão em 2020. 8 mortes também foram registradas, números que podem ser bem maiores por conta da subnotificação. A gente sabe que nesses números tem uma subnotificação da própria empresa não informar esses números para o INSS, além do que os trabalhadores autônomos e além dos trabalhadores informais, não entram nessa estatística. Segundo dados do Ministério da Economia, o Maranhão tem atualmente 500 mil empregos formais. A estimativa é de que 0,8% dos trabalhadores já tenham sofrido algum acidente de trabalho. Mesmo assim, os custos para os cofres públicos chegariam a 200 bilhões de reais por ano, com questões como assistência e demandas judiciais. O custo que tem para o país sobre acidente de trabalho é um custo muito alto. A estimativa que nós temos que isso corresponde a 4% do PIB, quase 200 bilhões ano. Então, o valor muito elevado, né? Da assistência social, assistência médica, as empresas que perdem com isso, os familiares, a empresa. Então, é uma perda muito grande. E a perda até de produtividade, competitividade das empresas por conta desse trabalhador. Você ligado no Bom Dia Maranhão nesta manhã, são 7h48. A gente tem imagens aqui ao vivo agora de um acidente lá na Avenida Litorânea. Olha só, lamentável, hein? O retorno indevido, as primeiras informações dão conta de que aí estaria sendo feito um retorno indevido por parte da motorista desse veículo. É claro que a situação vai ser apurada, vai ser investigada. Estamos na Litorânea e esse ônibus estava fazendo o seu trajeto normal quando foi atingido. A gente, claro, nesse primeiro momento fica preocupado aí com a situação e a segurança dos motoristas, no caso o motorista ou quem estava ao volante, né, não se sabe ao certo ali, e também, claro, da criança que está aí no local. Então, fazendo uma correção. Os dois veículos, só uma correção, a produção agora me corrige aqui numa informação que me passou inicialmente. Os dois veículos estão fazendo o mesmo retorno, só que o ônibus acabou, foram fazer o retorno e acabou acontecendo esse choque entre o veículo, esse veículo de passeio e o ônibus também nesse ponto, eu repito, da Avenida Litorânea, tá certo? Então, fazendo a correção aqui devida, a produção agora me informa aqui, os veículos, né, a gente está vendo a imagem ao vivo, aí o trânsito começa a ficar um pouco mais complicado nesse trecho da Avenida Litorânea, é um trecho que foi entregue agora, esse é um trecho novo, né? Esse é um trecho agora que foi entregue recentemente, portanto, a informação inicial sobre esse acidente, mas os veículos já estão saindo, inclusive, desse ponto, já o trânsito deve ser já liberado, imagens ao vivo, portanto, lá da Avenida Litorânea. Vamos em frente com o Bom Dia Maranhão, são 7h49, 7h49, vamos falar da maior competição regional do país no primeiro semestre. O Sampaio Corrêa está nas quartas de final da Copa do Nordeste. Sábado, o time boliviano empatou com o CSA em jogo que teve transmissão ao vivo aqui da TV Difusora. Jogando em casa, o tricolor maranhense entrou em campo confiante. Para tentar se manter firme na competição, só a vitória interessava ao Sampaio. Mas nos primeiros minutos, a equipe encontrou dificuldades em avançar. As duas oportunidades criadas ainda no início do primeiro tempo se deram por conta de vacilos da equipe adversária. E se os ânimos estavam esquentados, nada melhor que uma chuva para aliviar as tensões de uma partida decisiva. Pouco antes do apito do juiz, essa confusão entre Mota e Rodrigo Pimpão paralisou a partida por alguns instantes, que logo em seguida foi retomada. Com jogadas mal elaboradas e com um desempenho bem abaixo do esperado, Sampaio e CSA terminaram o primeiro tempo no 0-0. Foi debaixo de um pé d'água que a bola voltou a rolar no Castelão. Com o campo encharcado, os jogadores passaram a ter mais dificuldade, principalmente nas finalizações. Alguns lances perigosos com oportunidades de gol chegaram a ser criados, mas as duas equipes desperdiçaram as chances. Após os 45 minutos, foram dados mais 4 de acréscimo. E mesmo assim, o placar não mudou. A partida terminou em 0-0. Mesmo com um empate neste sábado, o Sampaio conseguiu avançar e segue agora para as quartas de final da Copa do Nordeste. O próximo adversário é a equipe do Ceará, jogo que deve acontecer na cidade de Fortaleza. Verdade, né? Se não for assim, não é Sampaio. Importante a classificação. Agora temos o mata-mata, que é muito importante pra gente. Estamos vivos.
Sabemos que tem muita coisa a melhorar ainda, mas é um jogo difícil contra o Ceará agora, na verdade. Então, é jogo aberto, vamos procurar ir lá fazer um grande jogo e buscar essa classificação, que é possível sim. Sampaio é grande e vamos jogar lá dentro do Ceará, buscar nosso resultado. Com emoção, acho que o torcedor aí deve ter passado uns momentos muito difíceis aí esperando esses 5 minutos finais do 13, mas a gente mereceu a classificação, né? Merece o time que classifica. E a gente, durante a competição, aí tivemos altos assim, mais altos do que baixos, ao meu ver. Agora zera tudo, vamos pegar uma equipe forte também, que é o Ceará, então vamos trabalhar durante a semana aí para que a gente consiga fazer um bom resultado. Final do jogo, estava todo mundo acompanhando o jogo lá do 13, né, da Paraíba, que em 5 minutos de diferença ali, todo mundo esperando para depois comemorar então a classificação. Sampaio encerrou a primeira fase em 4º lugar no Grupo A. Em informação, o time demorou para embalar na Lampions League, mas agora mantém uma invencibilidade de 6 jogos. Veja a campanha do time. Na estreia, o Sampaio dominou a partida, mas ficou no empate com o Sport em Recife por 1-1, em jogo que teve 2 gols contra. A segunda partida tricolor foi em casa e o time jogou mal e perdeu para o Fortaleza por 2-0. Na sequência, o time empatou fora de casa com o Botafogo da Paraíba, depois que o Sampaio fez 1-0. No quarto jogo, o time saiu na frente com esse gol de Johnny Caiado e depois cedeu ao Vitória da Bahia no Castelão. Depois, fora de casa, o tricolor conseguiu sua primeira vitória com esse gol de cabeça de Jefinho. O adversário foi o Altos, em partida disputada em Teresina. A segunda vitória veio na sequência e foi a primeira em casa, 3-2 em cima do Salgueiro. O último gol do Sampaio foi esse golaço de Guilherme. Guilherme Teixeira tirou bonito contra a marcação. O Sampaio ainda foi a Natal e depois do ABC abrir o marcador, Jefinho deixou tudo igual, marcando contra seu ex-clube. A continuação dessa história vocês já sabem, né? No último sábado, o Sampaio enfrentou o CSA e mesmo com um empate de 0-0, a equipe tricolor conseguiu se classificar e agora segue para as quartas de final. O sonho de conquistar a orelhuda segue valendo. Final de jogo 0 para o Sampaio, 0 para o CSA. Foi realmente sofrido, foi no último minuto com o resultado de lá, mas com muito esforço. A gente tem trabalhado com muito amor e com muita honra por essa camisa. Então o torcedor pode ficar tranquilo no sentido de que nós estamos fazendo com amor. Talvez não sejamos os melhores, enfim, mas a gente está honrando com aquilo que a gente tem de melhor. Olha, e sábado foi grande a audiência da TV Difusora em todo o estado, hein? Como estamos em tempo de pandemia, claro, não houve aglomeração, mas os torcedores bolivianos deram um jeito aí de acompanhar a partida respeitando o distanciamento social e as demais regras sanitárias. O estádio estava sem torcida, mas a cada passe da partida, a tristeza por não poder acompanhar o jogo das arquibancadas do Castelão só aumentava a expectativa de vitória dos torcedores bolivianos. Tanta expectativa que fez o Carlos até hastear uma bandeira da Bolívia querida na frente do bar dele, que estava funcionando com capacidade reduzida para evitar aglomeração. Mas nós vamos sair vitoriosos hoje, Sampaio vai ganhar o jogo hoje, nós vamos classificar. Cara, a gente fica triste, só porque hoje Castelão era para estar cheio agora, lotado. Sampaio e CSA é um jogo muito complicado, muito difícil, CSA é um time muito forte, a gente sabe disso. No início do jogo, o Sampaio até atendeu a expectativa dos torcedores com as 2 jogadas de ataque do meia Eloy. Mesmo assim, tinha torcedor que não abria mão da vitória, muito menos de acertar o placar. Estou muito confiante que o Sampaio está com uma equipe boa, jovem, deu, e um pouco frustrado por não estar no Castelão, porque a torcida influi muito no resultado, deu. Mas eu tenho fé em Deus que nós vamos ganhar de 2-0 aí. O segundo tempo da partida começou movimentado, tanto no estádio quanto no olhar atento dos torcedores. Mesmo sem gols do placar esperado pelo Carlos e seu Birajara, o Sampaio conseguiu a classificação e o empate deixou a torcida animada para os próximos jogos. Deu, mas valeu a pena, desclassificou, né?
Jogou mal, mas classificou. É bom demais para os bolivianos, né? Nós vamos ver agora como é que ficaram os confrontos nas quartas de final da Copa do Nordeste. Vem comigo, dá uma olhada aqui, ó. Vão se enfrentar Ceará e Sampaio, o primeiro do A com o quarto do grupo A. Eles dois se enfrentam. Você vê aí no detalhe à esquerda do seu vídeo. O Ceará pega a equipe do Sampaio Corrêa e vai então para a semifinal. O cruzamento de chave vai ser com o vencedor de Vitória e a equipe do Altos do Piauí, tá bom? Então vai pegar, se o Sampaio passar a seguir em frente, a gente, claro, torce para que isso aconteça, vai pegar ou Vitória ou a equipe do Altos, e claro que antes tem pela frente o atual campeão da competição, o time do Ceará. Do outro lado, a gente tem o grupo primeiro do grupo B, que é o Fortaleza, pegando a equipe do CSA, que foi o quarto colocado no grupo B. Então, Fortaleza e CSA se enfrentam. Ainda no confronto lá dentro do grupo, que é o grupo B, o Bahia vai enfrentar a equipe do CRB. Portanto, o vencedor de Fortaleza e Ceará vai enfrentar na semifinal o vencedor de Bahia e CRB pela Copa do Nordeste. Assim que ficou o chaveamento agora com as quartas de final. Sábado já tem quartas de final. Um jogo apenas decide a sorte das equipes. Alguém segue, alguém fica no meio do caminho. Pela Copa do Nordeste, a Difusora acompanha tudo ao vivo para você. Sábado, 4 da tarde, quartas de final aqui na TV Difusora. Vamos acompanhar os jogos, trazer as informações para você que nos dá o carinho da sua audiência, tá bom? Então ficou assim o chaveamento e a gente fica agora torcendo pela equipe do Sampaio Corrêa. Ao longo da semana a gente vai ver como é que está a preparação do Ceará, adversário do Sampaio da Bolívia querida, e claro, a preparação do Sampaio Corrêa para esse jogão de sábado, tá certo? Bom Dia Maranhão termina por aqui. Outras notícias você confere do nosso Portal 610. Para fechar a semana, imagens ao vivo da Avenida Litorânea, parte do prolongamento liberado do trânsito aí. Portanto, é com essa bela imagem que a gente encerra o nosso Bom Dia de hoje, desejando a você muita paz, muita saúde, uma semana de muito trabalho, de muito estudo. Vamos em frente, vida que segue. Um abraço e até amanhã.